Na aula 22, nós vamos utilizar o exemplo mais simples de entender o funcionamento da função C. A função C, nós veremos que é uma função lógica que analisa uma determinada célula e, de acordo com o valor contido nela, retorna o resultado para a gente. Então, para isso, nós vamos utilizar uma planilha que é utilizada como boletim escolar, cuja nota pode dizer se um aluno está aprovado ou reprovado. Então, nós temos a planilha, onde aqui nós encontramos o nome do aluno, tá vendo? A sua respectiva nota e o resultado. Então, vamos lá. A função C, como eu já disse, ela vai analisar a nota, por exemplo, e vai dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. Mas antes de entender como utilizar a função C, vamos ver as formas de inseri-la na planilha. Então, nós podemos fazer de duas maneiras. Digitar aqui, ó, igual C, tá vendo? Que verifica se uma condição foi satisfeita. E aí você clica duas vezes, tá vendo? Ó? E aí nós temos três etapas para preencher: o teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se falso. Esta forma aqui eu considero ideal para aquele usuário avançado. Tá? Por quê? Porque ele tem que sair digitando aqui, então ele tem que lembrar sempre na cabeça dele qual que é a sequência dos parâmetros da função. Então vamos lá. Como eu quero facilitar para vocês, eu vou vir aonde? Fórmulas, lógica, C. Tá vendo? Clica aqui e aí nós vamos agora analisar essa função e inserir os parâmetros corretos de acordo com a janela argumentos da função. A primeira parte, ela é sem dúvida a mais importante. Por quê? Vocês estão notando que ela está em negrito e o resto não? É porque ela é exigida como obrigatoriedade da função. Então o teste lógico ele vai analisar a célula que você desejar. Então vejam bem, por exemplo, um teste. A nota do aluno tem que ser maior que 70. Então ele vai analisar isso. Aí o Excel vai se perguntar: beleza, se a nota for maior que 70, que resultado que eu retorno? Porque você está pedindo para ele analisar, não tá? Então ele vai retornar aqui no valor se verdadeiro, por exemplo, aprovado. E se a nota for menor que 70? Então é falso, então está reprovado. Entendeu a ideia? Então qual que é o nosso teste lógico? Vamos clicar aqui, ó. Se a nota final do aluno, selecionei, não selecionei? Enter. É maior, olha o símbolo matemático, do que 70. Como se o aluno chegar em 70 ele também está aprovado, eu tenho que colocar o que aqui? Maior ou igual. E aí eu tenho que fazer isso dessa fórmula, ó. Maior ou igual. Tá vendo? Então aqui está o símbolo de maior e aqui o símbolo de igual. Então vejam bem, ele vai analisar isso, não vai? Nessa célula aqui ele já está falando, olha, nessa célula o teste lógico é falso. Por quê? Olha o falso aqui. Porque nela está 70. Tá vendo só? Então agora vamos continuar preenchendo esta janela. O que eu tenho que fazer agora? Se esse valor for verdadeiro, ou seja, se toda célula for maior ou igual a 70, o aluno está o quê? Aprovado. Não é verdade? Agora, se o aluno não atingiu nota 70, infelizmente ele está o quê? Reprovado. Notem que o Excel automaticamente insere aspas. Tá vendo? Por quê? Porque numa fórmula, quando você insere o texto, automaticamente você deve utilizar aspas, para que o Excel entenda que aquele texto é o que será apresentado. Então vamos dar uma revisadinha. O que é o teste lógico mesmo? É a análise que a função vai fazer. Então, nesse caso, ele vai analisar se a nota do aluno é maior ou igual a 70. Se a nota do aluno for maior ou igual a 70, ele está aprovado. Se a nota do aluno for menor que 70, ele está reprovado. É isso. Tá vendo? Aí o que eu faço? Clique em OK. Olha lá. Infelizmente, esse aluno está reprovado. Vou centralizar aqui. Tá vendo? E vou fazer o quê? Vou utilizar o autopreenchimento. Olha aqui. Tá vendo? E ele já retorna para nós, ó, reprovado, aprovado, reprovado, reprovado, aprovado, reprovado. Tá vendo? Ele analisou tudo automaticamente. Como eu utilizei o autopreenchimento,
a célula ficou bagunçada em relação à formatação. Por quê? Porque ele trouxe a formatação da primeira célula. Não tem problema. Seleciona tudo aqui, vem nesse pincelzinho, seleciona as outras e tá aí. Agora a sua tabela voltou quase ao normal. O que falta? Falta uma borda aqui, ó. Então é só escolher o estilo da linha, desenhar, nós já vimos isso durante o nosso curso, e tá aí, a sua planilha voltou ao normal e agora com a função C corretamente inserida. Com isso, nós finalizamos esta aula sobre a função lógica C, onde foi utilizado o exemplo mais simples, que é o exemplo de um boletim escolar, onde você precisa de uma função que analise as notas dos alunos e retorne para você se eles estão aprovados ou reprovados. Caso alguma dúvida tenha ficado nesta aula, retorne aos tópicos para que você possa retirá-la e utilizar esta função que é tão importante no Excel.